Olá! Vimos nas últimas videoaulas como calcular o momento de inércia. Agora nós vamos ver sobre o teorema dos eixos paralelos. Ele nos dá um novo método, uma nova técnica para determinar o momento de inércia de uma área, na condição de que conhecemos, um eixo que passa pelo centroide ou o eixo a qual o momento de inércia é conhecido. Em outras palavras, o teorema dos eixos paralelos ele pode ser usado para determinar o momento de inércia de uma área em relação a qualquer eixo que seja paralelo ao eixo que passa pelo centroide e em relação ao qual o momento de inércia é conhecido. Isso é possível quando o momento de inércia de uma área for conhecido em relação ao seu eixo centroidal. Nessa situação, o momento de inércia em relação ao eixo paralelo correspondente pode ser determinado por meio desse teorema que nós vamos ver agora. O teorema dos eixos paralelos diz que o momento de inércia de uma área em relação a um eixo é igual ao seu momento de inércia em relação a um eixo paralelo passando pelo centroide da área mais o produto entre a área e o quadrado da distância perpendicular entre os eixos. O que isso representa matematicamente? Para desenvolver e provar esse teorema, vamos considerar a determinação do momento de inércia de área mostrada com base nessa figura em relação ao eixo x. O que nós temos então? Nós sabemos que o momento em relação ao eixo x é dado pela distância ao quadrado ΔA. Só que quem que é a distância ali? Nós temos, nesse caso, dado o elemento infinitesimal de área, a distância para o nosso eixo x vai ser quem? Y' mais dy. Então, esse y ao quadrado aqui vai ser substituído por esse conjunto aqui de y' mais dy. Lembre-se, essa fórmula é uma fórmula geral, padrão. Então, esse y se refere à distância da área infinitesimal até o eixo de análise, que aqui é x. O subíndice daqui indica para a gente qual que é o eixo de análise. Então, sabendo disso, nós temos que o nosso momento de inércia em relação ao x ali do elemento infinitesimal vai ser dado dessa forma, ok? Expandindo essa relação, o que nós estamos fazendo? Y' ao quadrado mais 2 vezes y' dy mais dy ao quadrado. O que nós temos? Nós temos, então, essa expansão, no qual aqui já considerou a integral. Observação importante, nós temos aqui dy, esse d aqui não está se relacionando ao elemento diferencial, é apenas d de distância, ok? Então, a distância do centroide aqui, no qual tem o eixo x' e o eixo y' passando, e é dada por essa fórmula aqui na hora que a gente expande, Então, nós temos y' ao quadrado, 2 vezes y' dy e dy ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui três relações. Tá, o que cada relação representa? A primeira integral representa o momento de inércia da área em relação ao eixo centroidal, certo? Então, nós temos aqui uma distância do elemento infinitesimal dA até x', ou seja, considerando aqui a distância que é dada por y', se eu fizer o elemento infinitesimal dA em relação a x' aqui, o momento de inércia desse elemento em relação a esse eixo x' vai ser dado justamente por isso aqui, certo? Nós vimos aqui que a distância a distância y nesse caso está sendo y'. Tá, mas o que é a nossa segunda integral e o que é a nossa terceira integral? Se a gente observar aqui a nossa terceira integral, o que a gente tem? dy ao quadrado é uma constante, então sai fora da integral. Integral de dA, eu estou integrando a área, é a própria área. Então, a gente tem aqui um produto, a dy ao quadrado. Mas nesse segundo caso, o que a gente tem? Nós temos aqui, que essa integral vale zero. Por que ela vale zero? Porque eu tenho aqui y'' dA. Quem que vai ser o nosso y' dA? Que é o nosso y barra aqui sendo zero. Ou seja, como o eixo x' passa pelo centroide C da área, nós temos que essa integral vai ser zero. É só a gente relembrar lá. dy aqui e 2 são constantes, pula para fora. Quem que é a integral
y'DA naquele caso ali? A gente está relacionando ao quê? Ao centro geométrico da nossa figura. Só que o nosso x está passando o centro geométrico, então é zero, né? Nós não temos um y barra ali, porque o eixo já está passando no próprio centroide. Consequentemente, vale zero. E o que a gente tem, então, dessa relação? Que o nosso momento de inércia em relação a x vai ser dado, então, pelo momento de inércia em relação a esse eixo, x', mais a área, né, total, vezes a distância desse eixo para o eixo, né, que a gente está analisando, que seria o x. Por isso que chama teorema dos eixos paralelos. Nesse caso, eu estou usando, né, variáveis relacionadas ao eixo x', que está paralelo ao eixo x. Quem são, né, esses parâmetros em relação ao eixo x'? O momento de inércia, né, do elemento infinitesimal para esse eixo x', e eu também utilizo a distância entre esses dois eixos, ok? Só lembrando por que aqui é zero, reforçando, porque y' aqui, ó, DA está trazendo para a gente o quê? O ponto, né, o centroide, né, dessa análise. Só que o meu eixo está passando pelo centroide, nesse caso aqui pelo ponto C. Então, isso aqui tem que dar zero, ok? Com isso, a gente, então, define o teorema dos eixos paralelos. Ok, então, com base, né, no que acabamos de ver, a gente calculou o momento de inércia através do teorema, né, provamos o teorema para o eixo x. E se a gente fizer a análise para o eixo y? O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar ali o x' pelo y' e o dy pelo dx, certo? Então, nós temos aí a relação para o eixo y, o momento de inércia em relação a isso. E se for um momento polar de inércia? Mesmo raciocínio, no qual aqui nós vamos ter que o formato de cada uma dessas três equações vai nos indicar que o momento de inércia de uma área em relação ao eixo vai ser sempre igual ao seu momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, né? E é paralelo a esse eixo de análise, mais o produto entre a área e o quadrado da distância que é perpendicular entre esses eixos, que é justamente a representação dos eixos paralelos. Detalhe importante aqui que nós temos que reforçar em relação, né, a esse teorema. Primeiro, os eixos entre os quais a transferência é feita, no caso x' para x, y' para y, eles devem ser paralelos. Ou seja, se a transferência é feita a partir dos eixos x e y, que está acontecendo ali exatamente, x' tem que ser paralelo a x e y' tem que ser paralelo a y. Igualzinho está na figura. O segundo detalhe é que um dos eixos tem que passar pelo centroide da área. Porque lembra que a gente zerou uma parte da equação anterior, dizendo justamente que a nossa distância y' ali vai ser zero? Logo, a gente tem que passar pelo centroide. Tá, e quando nenhum desses dois eixos envolvidos, nem o x', y', nem o x, y, vai passar pelo centroide, como que a gente faz? Aí a gente usa artifício. O que a gente pega? A gente escolhe um desses dois, então eu estou querendo ir do eixo x para o eixo x duas linhas. Aí eu pego meu eixo x', jogo ele no centroide, passo de x para x'. Aí pego o meu eixo x', que está no centroide, e passo para o meu eixo x duas linhas. Então, nós vamos fazer uma transferência usando um eixo aí, vamos dizer assim, a mais para essa análise, dado que nenhum desses eixos, o x e o x duas linhas, estava passando pelo centroide. Em outras palavras também, se a gente analisar nessas equações, o que a gente tem ali em relação ao momento de inércia polar? Então, a gente está considerando que o nosso JC ali é o momento de inércia polar em relação, né, ao nosso centroide, e o nosso JO ali em relação à origem, ao polo O ali, né? O que a gente pode dizer disso? Que o nosso JC vai ser o quê? A soma dos nossos momentos de inércia x em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, ali auxiliares, né? Em relação à parte que tem o centroide. Bem como podemos falar que o D vai ser ali, né? O D ao quadrado igual ao dx ao quadrado, mais dy ao quadrado, dado da relação de Pitágoras. Ok? Igualzinho a gente fez para análise de momento de inércia retangular e momento polar, é válido aqui também para aplicação em teoremas dos eixos paralelos.